Olá, pessoal. Eu me chamo Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento do município de Ponta Grossa. Estou aqui em nome do Fórum Novas Cidades para fazer uma mediação no podcast muito bacana, que conta com Gustavo Cavalheiro, o nosso super secretário de Inovação e Tecnologia do município de Praia Grande. Eu brinco que é um parceiro meu, porque a gente troca o PG de Ponta Grossa por PG de Praia Grande. Está aqui comigo no estúdio o Fabiano Souza, secretário municipal da Fazenda e de Transformação Digital do município de Palmas, e também novo diretor da região norte, assim como eu sou do sul. O Fabiano é o diretor da região norte do Fórum em Novas Cidades. E também está aqui no estúdio conosco, que vai começar a fazer uma explanação um pouquinho do grande projeto de conexão urbana da FNP em parceria com o Sebrae, o Gabriel Kerner, que é um especialista em desenvolvimento urbano. Tá contigo, Gabriel. As palavras. Tônia, muito obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui falando do projeto Conexão Urbana, que é um projeto da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos em parceria com o Sebrae Nacional. E nós estamos com esse projeto visando melhorar, colaborar com todas as iniciativas de governança metropolitana nas cidades. O objetivo do projeto é atuar inicialmente em 5 regiões metropolitanas, então a gente está trabalhando com a região metropolitana de Curitiba, da Baixada Santista, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e do Recife. Nós estamos aqui no evento Smart City Expo fazendo uma das oficinas do projeto, então já fica o convite aí para todo mundo participar, né? Tá acontecendo hoje o dia inteiro. E esse projeto ele tenta colaborar com a articulação dos municípios nessas regiões metropolitanas. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso em 3 áreas específicas: na área do desenvolvimento urbano, na área do desenvolvimento econômico, inclusão socioprodutiva, e na área da sustentabilidade e do diálogo de alto nível. Esse é um projeto que tem um horizonte de 3 anos de realização, e a ideia é realmente que nós, da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e o Sebrae Nacional, consigamos colaborar com a digitalização e a transformação dos processos dos municípios, com a redução da burocracia e justamente auxiliar com aquilo que os municípios, pela alta demanda que eles têm do dia a dia, da lida com a ponta, talvez não consigam fazer o planejamento de médio e longo prazo e pensar em produtos que reduzam o tempo e a burocracia no município. Então, é um grande diálogo que a gente está promovendo, conto com a participação de todos e todas. Aproveito que a gente vai ter aqui no podcast o secretário de Praia Grande, né? Estaremos em Santos no dia 28, agora, semana que vem, no dia 30, né, semana que vem, falando sobre a pauta do desenvolvimento urbano, e no dia 31, falando sobre a pauta do desenvolvimento econômico. Então é isso. Tônia, obrigadão pelo espaço, viu? Eu que agradeço, aí fica uma super oportunidade. Então, se você que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade. A transformação digital é necessária. Quando a gente pensa em inclusão, né, a gente pensa em melhorar a vida do cidadão e, sem dúvida, desburocratizar e simplificar está no centro desse processo. Obrigada, Gabriel. Então, agora vamos para os nossos super convidados aqui. Antes de nós iniciarmos a fala, é bacana que nós estamos mais ou menos no mesmo porte de município, aqui todos em torno entre 300 a 400 mil habitantes, apesar de um estar no centro, né, do Brasil, do nosso território, um está na praia e um está na região sul, mas nós temos mais ou menos o mesmo número de pessoas residindo nas nossas cidades. Então, eu gostaria de começar pelo Gustavo. E a pergunta vale também para você, né, Fabiano? Então, nós vamos fazer a mesma pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente tem uma questão dessa transformação digital, como o Gabriel falava há pouco. Eu queria que vocês fizessem uma breve fala de o que são cidades inteligentes para vocês e para quem construímos essa cidade inteligente. Eu acho que, primeiramente, bom dia também, agradecer pela presença, pelo convite aí, tá com essas feras aqui de novo, né? A gente estava até brincando que a gente já conversou, já teve um painel recente. E quando se fala, acredito, em cidades inteligentes, em transformação digital, a gente estava até aqui do lado agora com o prefeito de Curitiba, ele falou bem, é uma cidade que funciona, né? A gente, principalmente na Praia Grande, onde eu trabalho com a tecnologia, a gente trabalha a tecnologia como um aliado, mas o cerne de um governo digital, o cerne de uma cidade inteligente é o cidadão, porque é aquilo que importa. Então, se o cidadão ele tem uma qualidade de vida, ele tem serviços que funcionam para a cidade dele, a gente tem uma cidade inteligente. A tecnologia é apenas um meio, é algo para facilitar. E às vezes até para complicar, porque se você não aplicar a tecnologia da forma como ela é devida, você só burocratiza da forma digital. Então é algo que a gente faz muito a reflexão dentro do município de Praia Grande, como a gente atua muito com desenvolvimento próprio de sistemas, de serviços, sempre que a gente vai conversar com alguma pasta, com algum tipo de temática que quer aplicar um serviço que é físico para o digital,
a gente não passa simplesmente como ele funciona hoje no físico para o digital, porque não vai funcionar. Além da burocratização que já existia antes, você pode até piorar. Então a gente tenta desburocratizar primeiro, vamos mudar a regra de negócio, verificar como é esse MVP, para depois a gente facilitar isso para o cidadão. Porque se o cidadão não consegue fazer, ele vai continuar indo fisicamente dentro da prefeitura, procurando o mesmo serviço, e não adianta você ter um serviço digital que não é utilizado pelo cidadão. Então, acho que uma cidade inteligente é isso, uma cidade que ela trabalha em prol do cidadão e usa a tecnologia como aliado. Pegando gancho, Fabiano. Então, eu acho que foi, né, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia sobre o que é uma cidade inteligente e o conceito que muda talvez um pouquinho. Mas vai mesmo para o mesmo rumo, ou seja, no nosso entendimento, cidade inteligente é aquela que melhor atende às necessidades do cidadão. Porque cada cidade tem suas peculiaridades, tem, né, as suas necessidades, o cidadão lá precisa ser atendido de uma forma ou de outra. E aquela cidade que melhor atende, eu acho que é a cidade que pode ser considerada inteligente. A gente percebeu que, ao cunhar o nome Smart City ou cidade inteligente, isso vem muito da informatização e vem muito do início da tecnologia sendo utilizada no serviço público, mais ou menos na década de 90. Mas então isso quer dizer que antes desse período as cidades eram burras? Ou seja, antes desse período as cidades não eram inteligentes? Não, efetivamente cidades inteligentes são aquelas que conseguem melhor atender as necessidades dos cidadãos. E antes desse período de tecnologia nós já tínhamos diversas cidades inteligentes. Então acho que a definição para nós seria essa. Ótimo. É importante para quem está nos ouvindo entender que às vezes as pessoas passam cidade inteligente é aquela que é extremamente tecnológica, né? Então, é importante a gente entender o que é cidade inteligente. Mas vamos para um segundo bate-papo entendendo como mensurar essa cidade inteligente. Eu gostaria que vocês tentassem explicar de uma forma clara quais são os indicadores que vocês trabalham no município de vocês para estar mensurando se essa cidade inteligente que nós estamos trabalhando enquanto gestão está chegando para o cidadão, se ele percebe, né? Que é uma cidade aquela que gera valor para o cidadão. O que a gente usaria? O que vocês estão usando para dar uma dica de por onde começar a mensurar o impacto da implantação de programas de cidades inteligentes? Vamos lá. Seguindo a ordem. Vamos lá. Em Praia Grande, a gente sempre utilizou como base a Lei de Governo Digital, né, a 14129, a gente implantou dentro do município. E dentro da própria lei, ela tem as métricas de avaliação do governo digital, que são, inclusive, métricas obrigatórias, que você tem que fazer um relatório anual. O que é isso? É basicamente a avaliação do cidadão sobre os serviços. Então, para cada serviço que a gente implanta desde 2021, 2022, todo serviço que a gente coloca digital, a gente coloca um nível de avaliação. Então, a pessoa pode colocar se foi um serviço tranquilo de se fazer, se não foi, se foi difícil. Se foi difícil, o que foi difícil? E com base nesses feedbacks, a gente pode sim avaliar o que tem de complicado dentro do sistema, o que a gente pode melhorar ou desburocratizar para poder atender melhor o cidadão. Uma outra métrica muito boa que a gente tem também é a quantidade de acessos a serviços digitais. Então, por exemplo, a gente implantou lá o login único do município, também em meados de 2021, 2022. É via Gov? A gente tem integração via Gov. A gente tem um login próprio nosso, login PG, não é de Ponta Grossa, tá? Login pode PG. Usar para grande sem problema. Tá agradecido. A gente tem o login PG, que é o próprio nosso, e a gente integrou com o governo federal, porque a gente sabe que existem milhões de pessoas já cadastradas no Gov. Então, a pessoa que só quer acessar um serviço, ela não precisa refazer um cadastro dentro do município. Entretanto, a gente viu pelos indicadores que a gente tem quase 300 mil pessoas hoje cadastradas no login PG, uma cidade de 360 mil pessoas. Ou seja, mesmo as pessoas que querem fazer um serviço digital, elas preferem fazer o cadastro municipal, porque com esse cadastro a gente tem basicamente tudo alienado e centralizado no cidadão. Eu sei quem ele é no município, que tipo de serviço ele faz, o que ele está reclamando ou não, e com isso também eu consigo ter um feedback se as pessoas estão aderindo ao serviço digital ou não. Antes de passar para o nosso outro convidado, eu queria entender um pouquinho, assim, que eu acho que né, que está nos ouvindo também, em que canais vocês recebem? Fora essa mensuração dos dados, mas em que canais você colhe essa informação? Porque a participação popular é importante. Por onde você colhe essa informação dos indicadores que você falou da legislação? Perfeito. Então, todo serviço, ao final da pessoa, ela tem que fazer o serviço obrigatoriamente, então eu vou fazer um requerimento para redução de IPTU. Após ela fazer a solicitação, ela recebe dentro de um sistema, é a mesma metodologia do governo federal, é de 1 a 5 estrelas, que a pessoa pode avaliar, ela avaliando bem ou mal, aparece as subopções, que também é tudo facultativo, a pessoa não precisa opinar. Tudo isso vai transpondo para a página oficial do município, então no portal do município para a grande SP GovBR. No final da página a gente tem
a quantidade de avaliações positivas, que estava em 93% da última vez que eu olhei, a quantidade da nota, que estava em 4,8, salvo engano, e a quantidade de avaliações que a gente tem total e por serviço. Além disso, o cidadão ele sempre recebe todo esse feedback por e-mail. Com o login único, a gente conseguiu criar também o cadastro do cidadão. Então, lá você tem todos centralizados os serviços e essas avaliações, por onde ele acessou. E recentemente, inclusive, mês passado, você perguntou, a gente está com o LOA, né? Então a Lei Orçamentária Anual lá do município, de 2027, com a participação popular, a gente implantou um novo sistema de requerimento, justamente aliado a esse login. Então a gente consegue vincular essa pessoa a toda a participação popular que ela faz no município. Bacana, Gustavo. Conta pra gente um pouquinho lá como funciona em Palmas, Fabiano. Então, como eu mencionei, eu acho que a maioria de nós está indo para um caminho muito parecido. Nós temos a premissa lá também de que você não consegue administrar aquilo que você não consegue medir. Então, tudo que efetivamente a gente faz, a gente está sempre buscando medir. Hoje nós temos, no nível de mercado, tanto seja a GovTech, ou governo federal, governos estaduais e tudo mais de 50 fontes de indicadores a respeito dos serviços e como eles são prestados à população. Quando você faz esses cruzamentos de dados, você consegue chegar, então, a um denominador de como é que efetivamente está. E é claro que a gente tem os nossos próprios também. O que a gente faz buscando justamente evitar a dificuldade para o cidadão, a facilidade sempre, né, desburocratizar e que isso seja meio que intuitivo. Então, o que a gente fez lá? Fizemos uma integração, as nossas ferramentas são basicamente todas integradas ao GovBR. A ideia nossa foi não ficar criando penduricalho, né? Então, assim, o que acontece? Olha, eu não é porque eu tenho um serviço de educação, eu vou agora criar um serviço, um aplicativo de educação, um aplicativo de saúde, coisa do tipo. O cidadão entra ali, entra com com o seu login GovBR, ele autentica com o GovBR, automaticamente ele está dentro, a gente já sabe quem é o cidadão, eu consigo passar para ele todos os tipos de informação sem ter preocupação com questão de sigilo e tudo mais. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente está sempre buscando esse feedback também. As ferramentas que nós temos funcionam também com a autoavaliação. O cidadão pode avaliar, como foi bem dito aqui, de 1 a 5 estrelas. Eu acho que todo mundo faz isso. A gente segue um caminho muito parecido com o caminho da Estônia. Mais uma vez, está todo mundo fazendo alguma coisa, a gente sempre busca se espelhar naquilo que está dando mais certo. E a ideia de uma plataforma única que atenda a todos os cidadãos sem ter que ficar criando ideias, né? Ou seja, coisas diferentes. Quanta coisa bacana, né? Eu vejo que quando você fala nós todos estamos no mesmo nível, infelizmente não estamos. Nós aqui nessa sala somos municípios privilegiados que temos uma gestão focada, com base em indicadores e dados, mas a gente sabe que a realidade brasileira, né, nem todos os municípios estão, e é importante, por isso que a gente está aqui para compartilhar essas nossas boas práticas. Mas continuando pensando em cidade inteligente, a gente tem que entender o que uma cidade inteligente é aquela que faz a inclusão, não só digital, mas social. E como a gente tem um lema, né, dos ODS, de não deixar ninguém para trás, como que vocês estão trabalhando? Eu gostaria que você compartilhasse, que a gente batesse um papo para entender como que vocês estão trabalhando no município para fazer essa inclusão, principalmente das pessoas mais vulneráveis, que não têm tanta conectividade, essa intensificação que a gente teve no período pós-pandêmico. Como pensar em olhar esses territórios? Porque dentro das cidades tem muitos territórios, né? A gente fala que uma cidade tem quase microcidades dentro e territórios diferentes. Como não deixar ninguém para trás na construção dessa cidade inteligente? Dentro de Praia Grande, a gente tem alguns projetos, né, de inclusão, de acessibilidade. Inclusive, é o Conecta PG, novamente. Conecta Praia Grande, tá? Não confundir com Conecta Ponta Grossa, que eu sei que, inclusive, tem este projeto lá. Né? Isso é bem bacana, ó, coisas boas. A gente não roubou um do outro, tá? O programa... Compartilha, gente, isso é bom. Como ele funciona, basicamente? A gente tem uma parceria entre a Prefeitura, a Faculdade de Tecnologia do município e a Secretaria de Transporte e Assistência Social. Então, a Secretaria de Planejamento como Tecnologia, a gente faz uma metodologia de curso básico para acessibilidade. Então, como a pessoa acessa a segunda via do IPTU, como fazer um login com o Gov, como entrar no computador, que muitas vezes as pessoas nem sabem, logar no computador, abrir o celular, criar uma conta, criar a conta do município, acessar os serviços, o portal. A gente faz essa metodologia. Alunos que são da faculdade, que precisam fazer o estágio obrigatório como contrapartida, fazem essa aula, então eles ministram com a gente, pegam esse conteúdo programático, vão na Secretaria de Assistência Social, nos polos que a gente tem de atendimento a pessoas com problemas de uso de drogas, com idosos, com as pessoas mais vulneráveis, e fazem esse curso para essas pessoas gratuitamente. Então as pessoas recebem um curso de tecnologia, de conexão, aprendem como usar essa tecnologia. A faculdade, os alunos, eles conseguem ter essa contrapartida, também uma experiência real.
e a gente consegue difundir cada vez mais isso. A gente também tem uma parceria muito legal com o CONPED, que é o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, onde a gente fez, inclusive, na elaboração do nosso login, para a gente poder justamente ter acessibilidade geral, a gente criou a ferramenta e passou. O presidente do CONPED, ele é deficiente visual. Então, ele utiliza o sistema do Android com o TalkBack para poder visualizar por meio do áudio o que está dentro da tela. E a gente viu justamente quais eram as dificuldades que ele estava tendo nesse login, formulamos esse cadastro e hoje ele é 100% acessível para a pessoa com deficiência visual. Então também é uma outra forma que a gente teve de ter essa acessibilidade maior até para pessoas com deficiência. Muito bacana. Obrigada, Gustavo. Fabiano, conta um pouquinho lá como o Palmas está trabalhando nesse sentido. Palmas, quando eu falei que estamos mais ou menos todos na mesma trilha, mas não no mesmo trilho, né? Não necessariamente no mesmo trilho, é porque os caminhos são muito parecidos, né? Nós também utilizamos plataforma omnichannel, ou seja, o cidadão consegue se comunicar através de qualquer dos canais. Nós temos o portal do cidadão, né, que faz esse acesso aos nossos serviços, são mais de 500 serviços fornecidos. Temos também a possibilidade do acesso ao serviço presencial. A gente sabe que tem algumas pessoas, principalmente o pessoal de uma idade um pouco mais avançada, que tem uma certa dificuldade com o digital, né? Então nós temos também o Balcão GovBR, onde a gente ensina como que as pessoas utilizam, isso é uma parceria com o governo federal. Então, e também temos algumas aulas gratuitas na nossa escola de governo, temos uma escola de governo e a gente fornece cursos para essas pessoas, para que elas possam ter noção de como acessar melhor o serviço digitalmente. Aqueles que não podem, efetivamente, a gente tem o serviço físico. Então, SMS também é bastante utilizado. A gente utiliza efetivamente todos os canais em que o cidadão, WhatsApp, né? Agora estamos implementando, vocês estão falando aqui do Conecta. Nós justamente estamos nesse momento lá agora fazendo uma transição entre o Portal do Cidadão e o Conecta Palmas, né? Que aí já vem com inteligência artificial embarcada, em que o cidadão consegue se comunicar, ele nem precisa digitar nada, ele já vai ser atendido, inclusive só com comando de voz. Então, eu acho que é isso, está todo mundo buscando, né, chegar e atingir o cidadão da melhor forma, e a melhor forma do gestor conseguir atingir o cidadão é olhar para o serviço como cidadão, não é olhar como gestor, o que o gestor quer trazer, porque às vezes como gestor, você fala, vou trazer o que tem de mais sofisticado, eu preciso trazer o que é mais prático, o que efetivamente atinge o cidadão, porque todo mundo está numa camada diferente, às vezes, e não no mesmo nível de conhecimento. Estamos indo para o nosso bloco final aqui do nosso podcast e eu gostaria de fazer uma reflexão, que cada um fizesse a sua finalização, pensando que nós estamos lá no exercício enquanto secretários e construindo projetos incríveis. Como garantir, né, se nós temos troca de governo, para que essas transformações, essas políticas de cidade inteligente não tenham ruptura e que a gente tenha um retrocesso dentro das políticas públicas a nível municipal? Olha, dentro da Praia Grande a gente tem uma questão que eu acho que é muito particular nossa, que o mesmo governo praticamente está lá há muito tempo. O nosso prefeito Alberto Mourão, ele é um dos recordistas a nível Brasil de mandatos. Ele, acho que, se eu não me engano, já está no 8º ou 9º mandato. Então a gente acaba tendo essa facilidade por sempre se manter no mesmo governo. Mas o que a gente faz também? Independente disso, a gente sabe que todo ano eleitoral a gente tem essa questão que pode ser trocado ou não. A gente fundamenta bem o cerne do que é o governo digital, de como funciona. Então, a exemplo de a gente colocar leis e decretos fixos dentro do município, aquilo que estipula prazos longos, então prazos além daquilo que a gente tem dentro de um plano de governo. Então, uma estratégia de governo digital, por exemplo, que a gente pega do governo federal é algo importante. A gente tem dentro do município uma comissão intersetorial de tecnologia que faz essa avaliação desses projetos. E o CERN também está dentro dos funcionários. Por quê? Os gestores mudam. Tudo bem, o prefeito pode mudar, o secretário pode mudar. Os funcionários continuam ali. Então, você colocando os funcionários dentro daquele projeto, sabendo o que eles têm que fazer e qual é a vanguarda disso, o que eles deixam como legado, eu acredito que isso perdura. Principalmente porque, se você tem uma efetividade pro cidadão, o prefeito, se ele for tirar, qualquer um que seja, por mais que seja oposição ou não, ele vai perder, né? Porque você vai deixar de atender algo que tinha sido feito, independente de quem fez. Então, acho que essa perenidade ela vem com a qualidade do serviço que é prestado. Obrigada, Gustavo. Então, a gente concorda, né?
um dos grandes problemas que nós temos na administração pública geralmente é a descontinuidade. Seja descontinuidade por mudança de governo, seja descontinuidade por alguma, né, política diferente, ou por falta de dinheiro, ou coisas nesse tipo. E o cidadão brasileiro está bem escolado com isso. Eu acho que é uma das coisas que desincentiva o cidadão, às vezes, a crer e acreditar no serviço público. E a melhor maneira de combater isso, no nosso entendimento, é prestar um serviço público que o cidadão não permita que ele seja removido. Então, se você cria uma facilidade e chega algum outro governo que, por qualquer motivo, queira descontinuar esse tipo de serviço, o cidadão não permita. Por quê? Porque ele não vai querer um serviço pior do que aquele que efetivamente ele já está recebendo. Então, o que a gente tenta fazer é sempre, como eu mencionei, facilitar ao máximo, né, a vida do cidadão, oferecer o serviço da maneira mais simplificada possível, menos burocrática, não é burocratizar, né, a tecnologia, mas pelo contrário, é facilitar a vida dele. E se há alguém que venha a posteriori, que aí faz parte do nosso sistema de governo, e tente mudar isso, que o próprio cidadão possa cobrar e que reverta e que mude para melhor e não para pior. Eu acho que é essa a ideia. Agradeço imensamente, né, os nossos convidados, Fabiana e Gustavo. Coloco aqui os municípios à disposição, que você que está nos ouvindo, que é secretário e não faz parte do Fórum Novas Cidades, venha fazer parte do fórum, porque é um espaço privilegiado de troca. A gente está aqui para trocar, para compartilhar. Eu sempre digo que Cidade Inteligente compartilha, tanto que é o IPG, que as PGs compartilham, e é muito bacana isso. Então fica aí o convite, um agradecimento especial, que a gente possa estar cada vez mais, né, com os municípios no mesmo nível que um dos nossos, né? Eu acho que esse é um papel nosso, enquanto secretário, de induzir os demais municípios e compartilhar essas experiências para que a gente tenha um Brasil cada vez mais unificado, né? Que as pessoas tenham acesso, porque esse é o nosso papel enquanto gestor público, levar a qualidade de vida para as nossas cidades, mas que tenham muitas praias grandes e palmas aí pelo Brasil, dando exemplo de cidades inteligentes. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu sou Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento do município de Ponta Grossa. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Agradecemos.